Alô, 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 seja bem-vindo aqui ao nosso primeiro vídeo de fevereiro, ao terceiro de 2026. Pois é, janeiro já foi, já terminou e estamos a entrar em fevereiro e estou a gravar e vai para o ar hoje no dia 5 de fevereiro. Fazer aqui uma ressalva muito grande, num parênteses enorme e que eu sinto não, eu espero que não venha a necessitar de estar novamente neste parênteses, que é sobre o que está a acontecer aqui em Portugal, sobre todas estas cheias, estas inundações, sobre todas estas situações de intempérie que aconteceram depois de duas grandes tempestades, a Cristina e o Leonardo, acho que é Leonardo, que efetivamente vieram com imensa força e há aqui uma zona muito específica, Leiria e arredores, que foi devastada mesmo, com um cenário de grande catástrofe e calamidade. Nós aqui também tivemos muito vento, muita chuva, inundações, algumas situações, mas de todo grave na dimensão que foi. Portanto, protejam-se, as coisas estão a começar a acalmar. Em termos de tempo também, clima, vai começar aqui, pelo menos hoje de tarde, já se mostrou o sol e mantenham-se protegidos. E é aqui que também, muito fazendo já a ponte, o nosso autoconhecimento nos pode ajudar e a forma como nós nos posicionamos perante estas situações mais dramáticas. Não tira a dor, não tira o susto, não tira de todo o trauma, pelo contrário, mas garantidamente entrega-nos depois a melhor forma de ser e estar pós-catástrofe. Dentro dela, o que eu sugiro sempre, quase sempre, com muito poucas exceções, é que sejamos quem nós temos de sentir ser na altura. Eu, por exemplo, sei como é que eu ajo e reajo a catástrofes, a traumas, a impactos pessoais do qual eu não estou à espera. Eu sei. E a minha primeira ação é mesmo uma reação muito radical. Eu consigo ir rapidamente ou para um grito, ou para um choro, ou para uma sensação de corpo frágil que vai desmaiar. A diferença está em que eu agora já trago depois ao meu centro exatamente aquilo que me é pedido no momento, que é pés no chão, ok, isto aconteceu, exteriorizaste e agora vamos ver o que é que depende diretamente de mim, o que é que eu posso fazer para ajudar a quem eventualmente também necessite de mim, ok? Fica aqui o apelo para se protegerem e a sugestão da possibilidade de se manterem autocentrados em todo este caminho de devastação que está a acontecer. Certo? Vamos então aqui ao nosso tema. Eu hoje vou-vos trazer aqui um bocadinho esta situação que eu gosto de usar das palavras e que é aqui que este meu canal está para ti, na comunicação interna, no conhecimento da tua história pessoal, da tua identidade emocional e entenderes como é que na tua vida tu estás a ser e a estar. Qual é o teu posicionamento? Se estás a responder do trauma, entenda-se da tua infância, da tua criança, ou se esse trauma já está integrado, visto, compreendido e já te dá uma percepção, uma visão, uma linguagem diferente da tua vida e que tu possas usar a teu benefício, porque traumas são grandes oportunidades para nós reconstruirmos internamente quem nós somos. E hoje eu vou trazer aqui o movimento da adaptação. Eu prefiro adaptação à flexibilidade. Ponto. Contudo, adaptar-te por vezes faz com que tu deixes de ser quem tu és, ok? Em todas as relações, a adaptação é extremamente necessária. Contudo, eu gosto de trazer essa adaptação muito com o sinónimo de cedências. Porquê? Porque em qualquer relação, quando há cedências, há necessidade de colocação de limites, há necessidade de integração de valores daqueles que estão dentro da relação, seja uma relação amorosa, profissional, familiar, de amizade. Enquanto uma adaptação é exatamente sobre isto, é que quando nós nos adaptamos, nós vamos sustentando relações, seja por conveniência, seja por medo de perder, seja porque nos faz sentido à data porque não temos outra consciência, mas quando estamos em cedência, nós temos e estamos presentes em nós até onde queremos ceder, até onde podemos ceder, sem nos abandonarmos, sem deixarmos para trás quem nós somos. E este ano eu prometi a mim mesma e a ti que este canal seria muito sobre
atuar no nosso dia a dia para este ano. Temáticas de autoconhecimento, ferramentas de desenvolvimento pessoal, mas a colocar em prática no dia a dia. E uma das ferramentas de desenvolvimento pessoal que nos traz esta situação de ficarmos em relações que já não nos cabem, já não nos fazem sentido, uma das ferramentas é exatamente a justificação ou autojustificação de situações, de comportamentos do outro. Esta ferramenta é limitadora. E quando nós falamos de ferramentas de desenvolvimento pessoal, não significam que elas sejam só ótimas e alavancadoras, de todo. Há ferramentas que nos bloqueiam. Quando encontramos uma justificação para ficarmos em sítios ou em relações, por exemplo, que não nos fazem sentido, mas que ainda existe dentro de nós qualquer sentimento que nos leva a trazer esta justificação, isto é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Porque quando nós a trazemos, esta justificação, para dentro, não é dentro, é para dentro, ao nosso centro, esta justificação começa a ser uma comunicação interna, positiva e de, vamos dizer, clareza para nós. Ok, então vamos. Esta adaptação, quando começa a cansar dentro de nós e nós começamos a deixar de nos querer moldar, começamos a escolher ser quem nós somos e entramos no processo, no caminho da dita cedência, em que de repente tu começas a levantar os teus limites, tu começas a entregar os teus valores, tu começas a exteriorizar as tuas necessidades, o outro, seja ele quem for, estando acomodado e habituado à tua adaptação, ele reage. E ao reagir, por norma, e na maior parte das vezes, não fica. E o nosso corpo emocional traumático sabe isso. O nosso corpo emocional traumático sabe que se deixarmos de ser quem o outro quer que nós sejamos, ele pode partir e nós corremos o sério risco de o perder. Partindo do pressuposto, abre e fecha parênteses, que nada, nem ninguém é de ninguém, nem de nada, isto poderia ser um movimento até muito tranquilo de acontecer, certo? Portanto, ok, se tu não alinhas com quem eu sou e eu já não estou para me adaptar a ti, ou vice-versa, se eu me estou a ceder com os meus limites, a mostrar que eu quero ficar assim, aqui, contigo, com isto, mas deste outro lugar, e tu não estás a fazer matches comigo, então é ok, cada um vai à sua vida, cada qual segue o seu caminho, certo? Só que, efetivamente, uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Nós sabemos que ninguém é de ninguém, mas passarmos pela cabeça que podemos perder alguém de que ainda sentimos e nutrimos algum sentimento, ou que eventualmente, só porque não sabemos viver sem essa pessoa, temos medo, então o nosso corpo emocional traumático entrega-nos à adaptação. E a adaptação vai fazendo, como dizia aqui há uns minutos atrás, com que as relações funcionem. Vão funcionar sempre, e há relações que duram para toda a vida, literalmente, neste padrão, neste comportamento, porque 2 ou 3 motivos que te posso aqui dar e que já deves ser conhecedor disso, é que as pessoas intervenientes da relação não têm consciência para mais e entendem que assim é que é, sempre foi assim, já com os meus pais foi, com os meus avós foi, comigo é assim. Portanto, está tudo certo. Quando nós não temos mais consciência do que aquilo que estamos a viver, está tudo ok, não há questão. Uma outra situação é exatamente este medo de eu não sei quem vou ser sem esta pessoa, e então permanecemos na relação. E uma terceira eventual situação é uma consciência pura e dura, que para mim é extremamente dolorosa, mas não é nada atípico, ou seja, não é nada fora de comum. Assistimos a muitas situações assim, e eu própria, como mentora profissional e pessoa, tenho conhecimento de muitas, que é, eu prefiro isto a começar a minha vida de um outro lugar, do zero, portanto, eu vou aceitar isto e adapto-me e está tudo ok. E isto é morrer em vida, mas há que respeitar. Então, voltando, quando nós começamos a trazer para dentro que efetivamente aquela relação para dentro, para o nosso centro, aquela relação já não está a fazer sentido da forma que existe,
nós tendencialmente vamos começar a deixar-nos adaptar. Como é que a gente se deixa, ou melhor, não é como é que se deixa, é como é que se vai mostrando este comportamento de deixares de te adaptar. Começas por ver muitas coisinhas no outro que até então não vias, a tal justificação. Começas por, sem querer, trazer confrontos, conflitos, debates que vão promover discussões sem grande cabeça, tronco e membros, só porque sim, e tu começas a sentir-te desconfortável. Pronto. Aqui, o que é que vai acontecer quando esta adaptação deixa de existir ou deixa de começar a fazer sentido para ti? O outro vai questionar e questionar-te. E ao questionar-te, vai levar-te para um sítio que tu naturalmente terás de enfrentar. Esse sítio que é ou dizes a verdade, ou levas o outro, manipulação, ou levas o outro a uma saturação, porque tu não tens coragem de dizer essa tua verdade, nem coragem, vamos dizer, de terminar o que está ali naquela relação, então levas o outro a uma saturação, uma exaustão e que seja ele a for este fim. E tanto de um lado como do outro, este tipo de situação leva a perdas, ponto. Tanto tu te deixas adaptar de um lugar consciente, porque não queres mais mudar-te, porque não te queres mais submeter, porque queres começar a viver com quem tu és, porque queres começar a ter os teus limites, os teus valores, e o outro não te compreende nesse sentido, então tu escolhes-te, tu vais perder. E perder é uma consequência, não é nada mau nem nada bom, é uma consequência das tuas escolhas. E mesmo perder, porque eu não gosto muito desta palavra, mas para falarmos aqui de um português portuguesado e possamos estar todos a falar a mesma língua, é sobre. Há pessoas, há situações, há ambientes que vão ficando em patamares diferentes, vão ficando em esferas diferentes, vão ficando com distanciamento, com um afastamento de ti naturalmente, porque tu estás a fazer escolhas, tu estás a ter decisões que levam a que estas outras pessoas, circunstâncias, ambientes também tenham de escolher. E se estas outras pessoas, circunstâncias, ambientes, situações não escolherem na mesma vibração e na mesma consciência em que tu te estás a propor, naturalmente isto vai, não é? E então, de repente, quando nós temos este medo de perder as pessoas, nós vamos mutilando emocionalmente, nós vamos trazendo o nosso trauma, a nossa história para a nossa vida e vamos respondendo de um lugar de infância, de um lugar de imaturidade emocional. Então, esta adaptação que eu estou aqui a olhar para o meu rascunho, porque é isto que vocês vão ver, é quando nós paramos de nos adaptar, nem todos ficam, é sobre a situação de que não és tu que estás mal, nem é o outro que está mal, e não és tu que estás bem, nem é o outro que está bem. É uma circunstância natural de crescimento e evolução de vida, de relações, que se ambos, e agora vamos falar só dois, está bem? Porque isto, mais uma vez, e vou trazer também aqui o exemplo do trabalho, mas na relação amorosa, quando os dois não crescem em simultâneo, atenção, em simultâneo não quer dizer igual, ok? É isto. Uhum. Naturalmente vai acontecer um afastamento. E por si só o amor deveria chegar, deveria, mas não chega. O amor não é. Lá está, o amor não é uma adaptação. O amor é ar, o amor é oxigênio, o amor é aquela botija que existe enquanto faz sentido. Porque quando deixa de existir é quase como se o oxigênio virasse dióxido de carbono. E então tu estás a envenenar-te por algo que já não existe. Ok? Então, é preciso entender que quando os valores não se unem, quando os valores não são idênticos ou mesmo até podem ser iguais, com o foco para o futuro, de um mesmo lugar, não precisam ter a mesma visão, mas necessitam de quererem chegar ao mesmo sítio, cada um com a sua visão. Naturalmente, isto é um esforço enorme para quem está a querer adaptar-se e para quem eventualmente não consegue entender que o outro se está a adaptar para caber na vida a dois. Na relação profissional é a mesma coisa. Quantas vezes tu, se calhar, podes ser uma dessa pessoa, eu fui,
em que tu estás numa empresa, no meu caso, numa escola, e começas a entender que aquilo que te levou a concorrer e a estar para ali, os valores, a forma como tudo era levado, a estrutura, a organização, a própria hierarquia, tudo aquilo que te fez acreditar que, ok, esta empresa tem os valores que eu acredito, está a desmoronar, é óbvio que tu não vais deixar de ir para o trabalho com motivação, com empenho, com dedicação, com vontade. É lógico, porque tu sabes que quando chegares lá, tu vais ter que fazer um esforço enorme para te adaptares àquela situação, àquele ambiente, àquela forma de agir, de se comunicar e que tu não estás mais lá. Então, mas o que é que vem por trás? O medo de perder. Perder o quê? O trabalho, o dinheiro, a estabilidade, certo? E que é legítimo. Por isso é que é tão importante haver também um planeamento para passos seguintes. E no caso específico do trabalho, é se tu queres sair daqui, então, ok, começa a planear como, quando e de que forma podes sair. E isso também te vai dando um alento, vai-te dando vontade de, ok, eu como sei que já estou a trabalhar para sair, eu posso ceder aqui e ali, mas já não te adaptas, já não cabe. E na relação amorosa e na relação familiar e em qualquer relação de amizade ou social também é a mesma coisa. A adaptação, quando deixa de existir e passa a dar lugar à cedência, passa a dar lugar a uma clareza de quem já diz não quero mais moldar-me para caber, porque não estou a ser vista, visto, não estou a ser compreendida, compreendido. E quando eu entrego as minhas necessidades a uma barreira, então eu naturalmente, em consequência, sei que determinadas pessoas, situações, ambientes, circunstâncias não vão permanecer na minha vida. Pelo menos da mesma forma em que existe. E aqui leva-me a outro patamar desta mesma adaptação, que é, eu tenho casais que vêm até mim à procura de uma solução para o que está a acontecer entre eles. E eu costumo dizer e entregar que a solução não é igual para nenhum casal e por vezes não passa por ficarem casados, como outras vezes passa exatamente por estarem e ficarem casados que ela aparece. Portanto, cada caso é um caso. E o que é que isto significa? Que quando tu vais à procura numa relação de mudar o outro para ele caber na tua vida e tu aceitares que aquela relação é ideal, estás a dar um tiro no pé, certo? Porque não é assim, tu não vais nunca conseguir mudar o outro. Então o que se passa aqui é, quando tu chegas a um limite em que entendes que o outro não te está a ver, que o outro não te está a compreender, que efetivamente o esforço maior é sempre teu e uma relação tem que ter um equilíbrio para ser integrado saudavelmente, portanto, se é muito mais um a dar que o outro, isto em algum momento vai estourar, ou lá está, ou não tenhas tua consciência maior do que aquilo que é e está tudo certo, ok? Mas estava-te a dizer, quando tu chegas a este limite, tu tens esta opção de falar, de conversar e de entregar as tuas necessidades ao outro, exatamente para que ele possa também ter a oportunidade de entender e compreender que não estava a perceber, a visualizar, a sentir aquilo que tu estás naquele momento a partilhar com a pessoa. Está a fazer sentido? Então aqui de repente pode também haver uma ausência de comunicação, e muitas vezes nem é verbal, mas quase sempre é verbal, mas é uma ausência de comunicação sobre ele antecipar, ele ou ela não me vai compreender, portanto não vale a pena, vou-me calar, ou ele ou ela não me vai ouvir, portanto eu nem me vou aborrecer para gastar energia aqui, e acabas também por sair de cena e teres aqui uma consequência de afastamento ou distanciamento desta pessoa, deste ambiente, desta circunstância, sem teres dado a oportunidade de algo acontecer dentro daquilo que tu à partida achavas que estava mal e não tem nada a ver com isso, tem a ver com, se calhar, uma dormência momentânea, que pode ser de anos, daquela outra pessoa, circunstância ambiente, que tu de alguma forma também quiseste poupar à pessoa e não foste falando, foste adaptando e que chegaste ao teu limite e agora de repente tu nunca viste, tu nunca fizeste e não tem nada a ver com isso, tem a ver exatamente que houve uma dormência e houve uma adaptação, portanto fizeram um match e a coisa foi evoluindo. De repente tu paras e dás a oportunidade desta outra pessoa, circunstância ou ambiente, poder ver-te de um outro lugar e ser ela,
essa pessoa, esse ambiente, circunstância ou situação, de poder fazer também um upgrade em si mesmo e ou não validar contigo que efetivamente não há mais nada. Então eu queria mesmo deixar-te aqui que adaptar-te pode acontecer, sim, sem tu dares conta, de forma muito inconsciente, porque é o nosso corpo emocional traumático a responder a qualquer relação para pertencer, para termos afinidade, para termos esta situação de conexão, de lugar, de espaço, ok? Mas a partir do momento que tu começas a perceber que já não faz sentido, a partir do momento que é um esforço, que tu não queres mais caber daquela forma, então a minha grande sugestão para ti é entenderes até onde é que é possível, dentro da relação que tu estás a querer colocar um fim, haver esta partilha final, esta forma diferente que tu queres viver, poder acontecer. E isto significa conversar, significa pôr os pontos nos is, significa passar as tuas necessidades ao outro, significa dar tempo de escuta do outro para que o outro também possa entender o que é que se tem passado ou não e chegarem a bom porto. Se porventura não é o caso, já houve muita conversa, já houve muita partilha, já houve muita entrega da tua parte de necessidades e efetivamente o outro muito pouco ou nada fez, é urgente que tu olhes para a tua história e entendas o que é que te está, eu vou usar este movimento, a forçar manter-te na relação. Se é só amor, toma cuidado, porque pode já não ser amor e ser apego. Exatamente porque quem sou eu sem esta pessoa? Mas se efetivamente tu trouxeres para ti quase de um lugar muito certeiro, que é amor e que amas aquela pessoa ou o trabalho que estás a fazer, entende de que forma tu podes permanecer lá sem te estares a moldar. Entende de que forma os teus limites e os teus valores te podem ser de mais-valia para que deixes esta adaptação e entres em cedências com estes limites e estes valores muito ativos em ti. Lembra-te que adaptar-te de um lugar ou de outro, de uma forma ou de outra, vai chegar a um limite. E esse limite, no limite, e perdoa-me a redundância, é exatamente é assim que tem que ser. E vais viver assim para toda a tua vida e está tudo certo. Se sentires que efetivamente esse limite está a boicotar-te e não tem nada a ver com aquilo que tu queres viver na tua vida, então mune-te de coragem, traz todo o teu amor próprio, traz tudo aquilo que tu mereces viver e entende se vale a pena dar mais uma oportunidade ao que está a acontecer ou se efetivamente é o fim e esse fim é o teu princípio. E a pessoa, circunstância, situação, ambiente, naturalmente ficará num outro patamar, mais distante, mais afastado. É sobre perder, eventualmente, mas não significa que é eu escolhi, eu perdi. Não. É eu escolhi-me e a consequência é aceitar que este novo patamar não traz o velho. Combinado? Então, fica aqui a partilha do primeiro vídeo, dizendo-te e agradecendo-te mais uma vez estares desse lado. Subscreve o canal se fizer sentido, partilha estas ideias para quem sintas que possa também ser de mais-valia. Vai comentando, vai-me dando o teu sentir, a tua visão é sempre muito importante para mim e deste lado eu vou continuar a dar o meu melhor, seja por vídeos mais longos ou aqui por ideias que vou deixando nos shorts, algumas reflexões para que também tu possas, muito rapidamente, em poucos segundos, teres algum insight daquilo que ouves, do que eu te vou dizendo e partilhando. Combinado? Se te fizer sentido, aqui na descrição tens também alguns links onde podemos estar juntos de um ou outro lugar. Se não, mantém-te por aqui e está tudo certo. Aqui o que nós queremos é continuar a ser felizes na dimensão em que podemos ser. Protejam-se e até daqui a 15 dias.